Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, você também que está acompanhando aí na sua casa, com sua família, ou mesmo sozinho. Na verdade, sozinho nós nunca estamos, porque o Senhor sempre está conosco. Abram todos a sua Bíblia no Salmo de número 125. Salmo de número 125. Este salmo, ele fala sobre a fé inabalável. Assim diz a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Eu quero repetir o versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. E que assim possa ser também a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Vamos agora fechar nossos olhos e elevar nossos corações, nossas mentes a esse Deus, no qual a nossa fé deve permanecer firme e inabalável. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada pela oportunidade de estarmos na Tua presença, seja aqui no prédio da igreja ou em nossos lares, mas todos em uma só unidade de fé, em um só corpo do qual Jesus Cristo é o cabeça. Como igreja, prestando culto ao Senhor neste momento. E pedimos que o Senhor dirija este culto, desde agora, do seu início, até a oração final. Quando estivermos encerrando o culto, Senhor. Fala, Senhor, com a igreja. Fala através das orações, das leituras da Tua palavra, da palavra que o Senhor vai falar essa noite aos nossos corações, através dos louvores, Senhor, em cada
pedacinho desse culto, que o Senhor esteja agindo em nosso meio e falando aos nossos corações. Que ao terminar o culto, nós estejamos renovados pela ação do Teu Espírito Santo, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, e recebe o louvor, recebe a adoração que a Tua igreja agora presta ao Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ainda continuar lendo a palavra do Senhor, ainda no livro de Salmo, no Salmo 32, versículos de 1 a 5. Salmo 32, versículos de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E neste momento, diante do Senhor, aqui na igreja e também aí na sua casa, se coloque à vontade diante do Senhor, em pé, assentado, de joelhos, mas que o seu coração esteja totalmente prostrado diante do Senhor. Nós estaremos confessando a Ele os nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades, pedindo perdão ao Senhor. E após a oração do perdão de pecados, já perdoados, na mesma oração, nós estaremos também colocando diante do Senhor os nossos pedidos de oração. Pedidos que se encontram nessa caixa de oração, pedidos que você vai colocar agora diante do Senhor, necessidades, sonhos, planejamentos que você faz, que tem feito, você vai colocar também diante do Senhor. Eu vou pedir ao Uziel para estar nos conduzindo nessa oração. Senhor Deus e Pai, neste momento nós estamos prostrados diante de Ti, para pedir a Ti, ó Deus, o Teu perdão. Que o Senhor possa estar nos perdoando, Pai, de todas as falhas cometidas, ó Pai, aqueles pecados que foram encobertos e até mesmo aqueles que não ficarem ocultos, ó Deus. Que o Senhor possa estar perdoando a nossa alma, limpando-nos, nos purificando de toda a mácula, ó Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, e nos ajudando a não pecar mais contra Ti, ó Deus. Eu te peço que o Senhor possa ter de misericórdia de nossa alma, possa ter misericórdia de nossas vidas, ó Pai. É que nós te pedimos, ó Deus. E também neste momento em oração, nós gostaríamos, ó Pai, de pedir a Ti pelos pedidos de oração, ó Pai. Nós não sabemos o que cada filho Teu tem colocado em propósito diante de Ti, mas nós te pedimos que o Senhor possa estar adiante, ó Pai, tomando providência, estar à frente de cada causa, ó Pai, seja uma causa de trabalhista, ó Deus, por saúde, pedido de emprego, ó Pai, seja qual a causa que for, ó Pai, que o Senhor possa estar à frente, conduzindo, ó Pai, e abençoando conforme a Tua vontade, ó Deus. É que nós te pedimos e pela fé nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ainda fazer a leitura na palavra do Senhor, em Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. E neste momento nós vamos orar, estaremos orando, abençoando, pedindo ao Senhor que lance bênçãos sobre a vida de todos os dizimistas, de todos os ofertantes. Todos vocês que estão aqui na igreja, vocês também que estão aí na sua casa, que são dizimistas, ofertantes,
Você vai colocar agora diante do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Também aproveite para pegar aí a chave da sua casa, do seu carro, da sua moto. Pegue também, se você quiser pegar a carteira de trabalho, algum documento seu, o holerite, tudo aquilo que envolve os seus bens materiais, sua vida financeira. Você pode, nesse momento, se você tiver aí na sua casa, que está até mais fácil de pegar, aqui na igreja, quem tiver alguma coisa também pode pegar. Segure com fé nas suas mãos, e não, se você não tiver, põe a mão no seu coração e pense nesses objetos, né? Pense na sua vida financeira. E agora nós estaremos pela fé pedindo ao Senhor para abençoar todos os dizimistas e ofertantes. E eu quero pedir ao diácono Claudenilson para vir aqui à frente e estar fazendo essa oração, abençoando todos os dizimistas e ofertantes, os que estão aqui no prédio da igreja e também todos que estão acompanhando aí pela internet. A graça e paz, amados irmãos. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, Pai querido, Pai amado, por todas as coisas, pelo carinho, o amor do Senhor, Deus, entregue, Pai, sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus. Abençoa agora o dizimista, ofertante, Pai, da sua casa. Pai, o seu dizimista, Pai, aquele, Pai, que tem um compromisso, Pai, fiel, Pai, ao Senhor, Pai, à sua casa, Deus, ao templo, Pai, em que ele está, Pai. Abençoa a casa dele, Pai. Prosperidade, Pai. Vida, Pai, e abundância, Pai, sobre a família dele. Não deixe faltar nada. Supra as necessidades, Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os ofertantes, ó Deus, também da tua casa. Da mesma forma, ó Deus, venha multiplicando, Pai, gradativamente, ó Deus, sobre a vida dele, sobre a família dele e sobre aquele, Pai, em que ele, Pai, está também, ó Deus. Abençoa, Pai, grandiosamente, Pai, toda a tua igreja, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar? Nós estaremos agora passando ao ministério de louvor, que estaremos louvando ao Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aquele que quiser ficar em pé para a gente louvar, fique em pé. Você que está aí na sua casa também, louve com a gente este louvor. Já foi lido aqui inicialmente que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nós vamos louvar com este hino, amém? Permanecem para sempre. Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, oh não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre.
Jesus não dá para viver. Amém, glória a Deus. Neste momento vamos falar que Ele vem, amém? O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E Ele vem saltando pelos montes. E Ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. E Ele vem saltando pelos montes. E Ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. E vem me incendiar. E vem me incendiar. E vem me incendiar. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor, igreja! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos falar do quão bom e quão impressionante é o amor do Senhor por cada filho dele. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Aleluia! Tu tens sido tão bom.
Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, tu pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. As luzes para as sombras, escala montanhas, derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas, destrói as mentiras. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glorifica o Senhor, igreja. Louvado seja o Senhor. Podemos assentar, igreja? O amor de Deus, imensurável, que deixa as 99 só para encontrar aquela que está perdida. Esse é o nosso Deus. Amém, igreja? Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Nós estaremos agora preparando nosso coração, desde o início do culto. Deus já vem falando, já vem preparando para o que Ele preparou para cada um de nós nessa noite. Você também que está em casa, que está acompanhando aí com a sua família, você também preste atenção agora, aí na sua casa. Não deixe que nada distraia, porque quando a gente está em casa é mais fácil ter distrações de ouvir a voz do Senhor. Então, estando aqui, vocês que estão aqui na igreja, no prédio da igreja, vocês que estão aí na sua casa agora, é um momento de nos colocarmos diante do Senhor para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Então, vamos nos colocar em pé e abrir a palavra do Senhor em Salmo 22, Salmo de número 22, versículos 4 e 5. Salmo 22, versículos 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste.
A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Senhor, nós lemos a tua palavra, ela é verdadeira, ela é viva e eficaz. E agora, fala com a igreja, Senhor. Fala conosco neste momento, ó Deus. Que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz. Nossas mentes e corações totalmente cativos somente ao Senhor. Que nenhuma distração ou perturbação nos impeça de te ouvir, entender o que o Senhor deseja para as nossas vidas e praticar, para sermos obedientes e abençoados pelo Senhor. Fala agora, Senhor. Deus, eu me coloco agora como instrumento nas tuas mãos, para que ao falar não seja eu, mas o teu Espírito Santo fale através de mim. Usa-me agora, Senhor, que nenhuma palavra que saia de minha boca venha de mim, mas venha diretamente do trono do Senhor. Usa-me e fala agora, em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar? O Senhor preparou uma palavra muito especial, como todas as vezes Ele prepara para falar conosco. As palavras do Senhor são especiais. Mas hoje Ele quer falar sobre confiança. Confiança nele. E hoje Ele quer nos ensinar por que nós temos e devemos que confiar em Deus. E nós vamos ver 7 razões, 7 motivos por que nós podemos e devemos confiar em Deus. E foi tão assim impressionante, como nós falamos, o amor de Deus é impressionante, tudo que vem de Deus é impressionante. E nós não sabemos de nada, mas Ele sabe tudo. E quando Ele prepara, é por completo. Eu não sabia o que o louvor tinha preparado. E o louvor não sabia o que Deus tinha me conduzido a preparar na mensagem. Mas os louvores foram assim, voltados para a questão de confiança e vem corroborar com a palavra que Deus me colocou no meu coração, que é sobre confiança. Inclusive, nós louvamos aqui, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E qual foi o salmo inicial? Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Nós cantamos o salmo que Deus colocou no meu coração para iniciar o culto. Então Deus já tinha um propósito que hoje, vocês que estão aqui na igreja presencialmente, e você que está aí na sua casa, ouvindo essa palavra, Deus queria que nós aprendêssemos hoje 7 motivos, 7 razões, por que nós devemos e podemos confiar nele. E é isso que nós vamos ver agora. Por que eu devo? Porque eu posso confiar em Deus. Porque muitas vezes, eu já escutei, e vocês também já devem ter ouvido, pessoas dizendo assim: por que eu tenho que confiar em Deus? Se quando eu precisei, Ele me abandonou. Eu já ouvi isso algumas vezes de algumas pessoas, que quando passam por problema, acham que Deus as abandonou. Mas a gente já viu que isso não é verdade. Deus nunca abandona ninguém. Ele sempre está conosco, e principalmente nos momentos mais difíceis, Ele sempre está conosco. Mas as pessoas são levadas a acreditar, levadas por causa do diabo, levadas pelas circunstâncias, por outras pessoas de pequena fé, que Deus abandona e que nós não devemos confiar nele. E isso é uma mentira do diabo. Deus sempre está conosco e nós sempre podemos confiar nele.
Nunca deixe que o diabo coloque no seu coração dúvidas sobre isso, de quem é Deus e de que nele nós podemos confiar. Inclusive a gente sempre canta aqui, né? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo. Cantem comigo. E nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Nele a gente pode o quê? Confiar. Amém? Primeira razão, primeiro motivo, porque você deve e pode confiar em Deus. Deus tem todo o poder. Onde está isso, pastora Cláudia? Isaías. Se você quiser ir acompanhando na sua Bíblia, você que está aqui, você que está na sua casa, acompanhe. Se quiser só ouvir a leitura, também fique à vontade. Isaías 26, 4. Olha o que diz Isaías 26, 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Rocha. Vocês já viram uma rocha? Tenta bater numa rocha. Você vai se machucar. Por quê? Porque a rocha, ela é poderosa, porque ela é dura. Certo? E você vai se arrebentar. Outro dia eu vi um vídeo na internet de um bandido que fugia da polícia, de moto. Ele não bateu nem numa rocha, ele bateu num muro. E ele se arrebentou. Ele foi fazer a curva e não conseguiu e bateu com tudo no muro. E ficou caído lá. Aí a polícia foi e o prendeu. Imagina, bateu no muro e já se arrebentou. A rocha, ela é mais forte do que o muro. Porque o muro, muitas vezes, um caminhão derruba, um carro derruba, a pessoa pode bater com um martelo, derruba, mas a rocha, ela é difícil de você derrubar. E a Bíblia fala que Deus é a rocha eterna. E é por isso que nós temos que confiar. Então Deus é rocha, é firme, Ele tem firmeza, Ele é poderoso, Ele não se abala. Não aconteça qualquer coisa, Deus não vai se abalar. Então é por isso que nós temos que confiar em Deus, porque Ele detém todo o poder, Ele criou tudo, Ele criou todas as coisas, tudo está debaixo de Deus, está abaixo de Deus, Ele está acima de todas as coisas. Inclusive, o diabo e todos os demônios que existem, eles existem porque se rebelaram contra Deus. O diabo achou, né? Coitado, achou que podia ser igual a Deus. E aí foi expulso do céu. E junto com ele, um terço dos anjos também foram. E aí se tornaram em demônios. É assim que surgiram os demônios e o diabo. Agora, que pretensão querer ser igual a Deus, sendo que todo o poder quem detém é o Deus Todo-Poderoso, a rocha firme. Então Deus, Ele detém todo o poder. E, portanto, só Ele pode te ajudar. Às vezes, nós nos apegamos a pessoas, achando que pessoas é que podem fazer qualquer coisa. As pessoas são usadas por Deus, sim. E podem nos ajudar, sim, muitas vezes na nossa vida. E acontece isso. Mas as pessoas, elas são falíveis. Elas são passíveis de erros, passíveis de falhas. Não são poderosas. Mesmo pessoas que têm cargos altos, que se acham poderosas, não são poderosas.
porque todas estão debaixo da autoridade de Deus. E estão ali porque Deus permitiu que elas estivessem. Então, e a Bíblia fala isso, que todas as autoridades são constituídas por Deus. Então, quem tem poder é o nosso Deus. Então, você pode confiar em Deus? Deve, pode. Por quê? Porque Deus tem todo o poder. Segunda razão pela qual você pode e deve confiar em Deus. Deus nunca nos abandona. Salmo 9 e 10. Eu vou ler só alguns versículos, mas a Bíblia, ela é recheada de versículos que falam dos motivos pelos quais nós podemos confiar em Deus. Salmo 9, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Deus nunca desampara aqueles que buscam a Ele. Ah, eu orei. A senhora fala isso, pastora, porque a senhora nunca foi abandonada por Deus. E nem você. Nós é que abandonamos Deus. Nós é que achamos que Deus não escutou, que Deus nos abandonou, que não respondeu, mas Ele respondeu. Ele vai responder. O que acontece é que muitas vezes não é no nosso tempo, porque nós queremos para ontem. Ah, é ontem, eu preciso para ontem, é para já. Mas Deus faz, é no tempo dele, não é no nosso. Outra situação que nos faz acreditar que Deus não nos responde, não nos ouve. Porque a gente quer a nossa resposta, e não a resposta de Deus. Porque o que deve prevalecer é a vontade dele, não a nossa. E às vezes a gente fala, eu quero aquilo, eu quero aquela pessoa. E Deus fala, mas eu não quero aquilo para você. Eu não quero aquela pessoa para você. E nós insistimos, e toda vez que nós insistimos contra a vontade de Deus, nós nos damos mal. Isso é muito comum acontecer em relacionamento. Né? Os jovens principalmente, que querem namorar. Ah, meu Deus, começa a ter uma idade, já quer namorar. Primeiro, é a época certa de namorar? Já tem que perguntar para Deus isso. É o meu tempo? Está no tempo do Senhor? Segundo, quem é a minha varoa ou meu varão? É Deus que coloca. É Deus que coloca. Eu já contei essa história aqui, muitos já estão até cansados de ouvir, né? Eu conheci meu esposo, eu tinha 15 anos, e ele tinha 18, as minhas filhas já fizeram assim, já deram risada, né? Eu tinha 15 e ele 18, mas antes de conhecê-lo, eu falava assim para Deus, Senhor, eu quero um namorado quando o Senhor achar que é a sua hora, mas eu quero um namorado, eu coloquei o jeito que eu queria, eu quero um namorado que seja do Senhor, eu orava assim, que toque, que cante, eu era exigente, né? Falava para Deus ainda, quero que toque, né, Natan? O Natan está rindo. Que toque, que cante, quero assim, quero que seja bonito, ainda pedia, quero que fosse bonita, vai vendo, né? Eu fui pedindo para Deus, aí está nas suas mãos. Eu me converti com 12 anos, conheci Jesus com 12. Ele foi para a igreja depois de mim. E Deus levou minha sogra primeiro, por causa de um câncer, que ela foi curada desse câncer de mama, que inclusive ela chegou para o meu esposo, que é o mais velho dos 5 filhos, e falou que ele ia ter que ajudar o pai a cuidar dos irmãos, e ele era pequeno, tinha 8 anos. E aí foi correndo, e ela estava quase, aí falaram de Jesus para ela. E foi parar na mesma igreja que eu, lá em Botucatu, São Paulo, na igreja do Evangelho Quadrangular. E aí então, foi ele, foi minha cunhada, que eu considero como minha irmã, foi minha sogra, aí eu conheci meu marido. E ali começou tudo. E com 15 anos, nós começamos a namorar, eu com 15, ele com 18.
A semana que vem eu faço 48 anos. E eu estou com ele desde os 15 anos. Foram 7 anos e meio de namoro. Nossa, tudo isso, não tinha dinheiro para casar. Teve que ir namorando, né, até ter dinheiro para casar. E em janeiro nós fazemos 25 anos de casado. Em janeiro eu faço bodas de prata, de casamento. Então, é uma vida. É fácil? Não. Tem altos, tem baixos, tem problemas, claro que tem. Mas o que sustenta? Jesus. Por quê? Porque eu orei e pedi para Deus. E Ele mandou. Eu não saí buscando. Foi lá para a igreja para mim. E não foi assim. Entrou, que às vezes os meninos, né, vêem um brotinho entrando. Ai, meu Deus, será que é a minha aquela ali? Mas não foi assim comigo não. Não foi já de imediato que eu gostei. Foi depois. Deus foi tratando, Deus foi cuidando. Então, eu falei do relacionamento, porque normalmente é no relacionamento que acontece isso. Mas isso é em todas as áreas da nossa vida. Então, Deus, Ele nunca vai nos abandonar. É só você clamar, é só você orar. É você que se afasta de Deus, não é Ele que afasta-se de você. Então, você pode confiar, porque Ele está com você, inclusive nos momentos mais difíceis da sua vida. Terceiro motivo pelo qual você pode e deve confiar em Deus, porque Deus cuida. Ele cuida. Veja só o que fala em 1 Pedro 5, 7. Deus, Ele é tão cuidadoso, Ele é tão amoroso, e Ele cuida tanto dos seus filhos, que é uma coisa impressionante. E olha, nós não merecemos. 1 Pedro 5, 7. Diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. No mundo em que vivemos, será que tem gente ansiosa? Não pouco, né? Muito. A Lúcia, que é psicóloga, pode falar isso, né? Como tem gente, chega muita gente ansiosa lá, Lúcia? Não, né? Nem um pouquinho, né? Muita gente ansiosa. E é o que mais aparece nesse mundo, né? Gente com ansiedade. Em várias outras passagens aqui, a Bíblia fala sobre não andar ansioso, deixar nas mãos do Senhor. Mas aqui em especial ele fala que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então Deus é um Deus que cuida, Ele trata das feridas. Então lança sobre Ele a sua ansiedade, as suas ansiedades. Não carregue fardo mais pesado do que você possa suportar. Deixa nas mãos do Senhor, deixa nas mãos de Jesus, e Ele vai cuidar de você. Ele vai aliviar o seu fardo, Ele vai tirar essa dor que você sente. E como é gostoso quando a gente se entrega para Ele, se ajoelha diante dEle, clama, e a gente já sente de imediato um alívio. É porque Ele vem, Ele nos abraça. Ele já está cuidando ali, passando a mão nos nossos cabelos, já nos abraçando, nos estendendo a mão, e Ele vai resolver o nosso problema. Então não fique ansioso, não fique ansiosa, porque Ele tem cuidado de você. Então, confie no Senhor, porque Ele é um Deus que cuida. Quarto, Ele é um Deus que protege. Provérbios 30, 5. Provérbios 30, versículo 5. Ele é um Deus protetor. Toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam. Ele é escudo.
para aqueles que nele confiam. Então, se você confia nele, ele vai te proteger. Ele vai ser escudo. Hoje à tarde, eu assisti, junto com meu esposo, o Deus Não Está Morto 2. Eu já tinha assistido, mas ele não, eu tornei a assistir juntamente com ele. E ali a gente percebe esse cuidado de Deus, na história daquela professora, que simplesmente, quem está aqui na igreja, quem já assistiu o Deus Não Está Morto 2? Alguns já, outros não. Porque o Deus Não Está Morto 1, acredito que outros já tenham assistido, mas tem o 2, e o 2 é uma professora que simplesmente, por responder uma pergunta de uma aluna, que perguntou sobre Jesus, e ela responde, ela foi acusada de estar pregando em sala de aula. E é levada, inclusive, a julgamento. Né? Processada e levada a julgamento. Mas como Deus faz toda a situação para protegê-la até no final em que ela é absolvida. E aí é mostrado lá, né, no filme que Deus não está morto. Ele está vivo. Né? E está vivo e cuida, e protege, e tem todo o poder, e nunca nos abandona. Então, Deus, Ele protege, Ele é refúgio, como fala aqui, para todo aquele que busca nele esse refúgio, essa segurança e essa fortaleza. E como realmente é bom, né? Saber que Deus está nos protegendo, que Deus está nos refugiando. Vamos analisar, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo, que ainda não acabou. Inclusive, de Paraná, 70 óbitos até agora. É muita coisa para Ji-Paraná. E as pessoas, às vezes, vivem como se nada tivesse acontecendo. E está acontecendo. Ah, pastora, mas você não está falando que Deus protege? Sim, sim, mas nós temos que vigiar. Que a Bíblia fala, vigiar e orar. Então, Deus vai proteger, mas também nós temos que fazer nossa parte. Por exemplo, no Rio de Janeiro acontece muito isso, naqueles morros, onde tem a ação dos traficantes. E lá acontece aqueles tiroteios, e muita gente é atingida por aquelas balas perdidas. Já sabendo disso, muitos ficam quietinhos dentro de casa, não saem quando já escuta alguma coisa. E outros são curiosos e vão ver. Agora, os que ficam dentro de casa, confiam em Deus e pedem a proteção de Deus, Deus vai estar protegendo. Agora, Senhor, eu quero ver o que está acontecendo, vou sair lá, o Senhor me protege. Não é assim. Quer a proteção de Deus? Faça a sua parte também, não vá no meio do tiroteio, que isso acontece muito. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas também. Na estrada, Senhor, protege minha viagem, me leve em segurança. Aí eu estou vendo uma faixa duplicada e vou e ultrapasso, sem ter visão nenhuma. É complicado. Deus protege, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, Deus, Ele é proteção, sim. Ele é refúgio. Mas nós também temos que ter sensatez. Temos que ter sabedoria e sensatez. Quinto motivo, Deus endireita a vida. E como Ele endireita? Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então Deus, Ele conserta tudo. Ele acha a solução e Ele dá paz. Eu já ouvi também, e vocês também podem já ter ouvido, pessoa falando assim, mas eu já errei demais, eu não tenho mais conserto. Já é tarde demais para mim. Enquanto houver vida em cada um de nós, ainda há tempo de se acertar com o Senhor.
ainda há tempo. Já contei também essa história aqui várias vezes, mas muitos já não ouviram. Num acidente que aconteceu ali na estrada de Nova Londrina, em que o motoqueiro estava agonizando, já morrendo, nem conseguia falar de tanto sangue que estava na sua boca, na sua garganta. E uma pessoa parou, foi tentar ajudar e sentiu de falar de Jesus para aquele jovem. Era um rapaz. Mas ele não conseguia falar, o rapaz. Então, ele segurou nas mãos do rapaz, falou de Jesus e disse assim: você está me entendendo? Se você tiver, aperte minha mão. E ele apertou a mão que estava entendendo. Ele falou assim: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você aceita, aperte minha mão 2 vezes. Ele apertou 2 vezes. Então eu vou orar com você. Orou com ele. Assim que ele orou, o rapaz morreu. Então, enquanto houver vida, ainda há tempo de se consertar com o Senhor. Não importa a vida errada que você tenha tido. Não importa os pecados cometidos. Tanto é que o ladrão na cruz, junto com Jesus, haviam 2. Um desafiou Jesus, zombou de Jesus, dizendo que se ele era filho de Deus mesmo, que saísse e tirasse eles dali. Mas o outro não. O outro ainda chama atenção e diz, falou para o outro parar e falou para Jesus: mestre, por favor, que eu esteja com o Senhor. E ele falou: ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Já estava na morte, na cruz, e ele foi salvo por Jesus. Então, enquanto houver vida, Deus endireita a sua vida. Por isso, você pode e deve confiar nele. Amém? 6, Deus é fiel. Salmo 33, 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Tudo que vem de Deus é certo, é reto e é fiel. Então Deus é fiel. Se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele diz que prometeu, Ele vai cumprir. O que precisa ser feito? Nós acreditarmos, nós acionarmos nossa fé e esperarmos no Senhor, que o tempo certo, o tempo de Deus, vai acontecer aquilo que Ele prometeu. Deus é fiel. Se Ele disse, vai se cumprir. Se Ele disse, vai se cumprir. Amém? E última razão, 7ª e última razão: Deus é bom. Deus é bom. Isso está em Naum. Naum 1:7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Então, preste atenção, Ele é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Uma menininha estava num aeroporto sozinha, empurrando sua mala. E aquilo chamou a atenção de todos, porque ela era pequenininha, ela tinha mais ou menos uns 8 anos, e empurrava sua mala tranquilamente, até que ela chega na fila de embarque do avião, entra no avião, senta sozinha e tranquila, sossegada. Aí o avião decola e ela sossegada. Passa por uma turbulência, todo mundo fica desesperado, porque foi uma turbulência feia, parecia que o avião ia cair, e a menina não se abalou. Aí a mulher que estava do lado da menina diz assim para ela: você não ficou com medo da turbulência, do avião cair? Ela virou para aquela senhora e falou assim: não. Mas por que não? Porque o meu pai é o piloto. Aquela menina não se abalou, porque quem pilotava o avião era o pai dela.
E quem pilota o avião da nossa vida é o nosso Pai do céu. É o nosso Deus. Então, por que nós temos que nos abalar diante das turbulências da nossa vida? Nós não podemos nos abalar diante das turbulências da nossa vida, porque Deus é fiel. Deus tem o poder, Deus nunca nos abandona, Deus cuida, Deus protege, endireita a vida, Deus é fiel e Deus é bom. Amém, igreja? Então Deus tem o controle da minha vida, tem o controle da sua vida, tem o controle da sua vida que está em casa, de você que está acompanhando pela sua casa. Deus tem o controle, é Ele quem pilota o nosso avião. Então não existe turbulência que possa nos afetar, que vai fazer o nosso avião cair, porque Deus está no comando, está no controle da nossa vida. Deus é fiel, Ele é o nosso Todo-Poderoso, e é nele em que nós podemos confiar. Amém? Vamos nos colocar em pé. Põe a mão no seu coração agora. Feche os teus olhos. Senhor, que nós possamos aprender a confiar em Ti 100%. Assim como a história dessa garotinha que não se abalou diante de uma turbulência de um avião, porque o seu pai era o piloto do avião, que nós também possamos permanecer tranquilos, firmes, inabaláveis, diante dos problemas e turbulências da nossa vida, porque o Senhor é o piloto do nosso avião, o Senhor é o piloto da nossa vida, o Senhor é fiel, é nossa fortaleza, é nosso refúgio, o Senhor não nos abandona, o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor detém todo o poder. Que nós possamos praticar a nossa fé, que nós possamos aprender a confiar mais no Senhor, deixar de lado nossas ansiedades, aprender a buscar primeiramente o seu reino, a sua justiça, e tudo o que nós precisarmos será acrescentado. Entregar tudo ao Senhor, confiar no Senhor, e o Senhor tudo fará. Pai, o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. Então nós precisamos acreditar nessa palavra, acreditar que o Senhor é o nosso Pai do céu, o nosso Deus que cuida de tudo e de todas as coisas na nossa vida. Nos ensina a exercitar mais a nossa fé, nos ensina a acreditar e confiar no Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Podemos assentar? Mais uma vez, amados, na presença do Senhor, estamos encerrando. Hoje é o último domingo do mês de setembro. Nós já estaremos orando, encerrando o culto. Também vamos orar, agradecendo ao Senhor pelo mês de setembro, que está se encerrando. Na próxima quinta-feira, já estaremos em outubro. No próximo domingo, nós estaremos já celebrando a ceia do Senhor. Então, eu convido você que vai estar aqui na igreja, estará celebrando a ceia conosco. Você que não pode vir, mas estará na sua casa, que você esteja separando o seu suco, o seu pão também, para celebrar conosco, aí da sua casa mesmo, a ceia do Senhor. Então, que você tenha aí uma semana também abençoada pelo Senhor. Creia, mesmo que você passe por turbulências, por problemas, por dificuldades, Deus é fiel. E o Senhor está no controle de tudo na sua vida. Toda terça, toda quinta, continuamos com os nossos devocionais pelo canal do YouTube. Estamos colocando o link também pelo Facebook, às 14 horas, toda terça e toda quinta. Apenas alguns minutos, de 10 a 15 minutos no máximo, têm sido os nossos devocionais. Então, que Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos então agora estar orando, encerrando o culto, em nome de Jesus. Então, nos coloquemos em pé, para que nós possamos encerrar o culto. Você que está na sua casa também,
se coloque também na presença do Senhor, para juntos estarmos orando. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, porque mais uma vez nós tivemos o privilégio, a oportunidade de estarmos juntos na tua presença como igreja, louvando ao Senhor. Obrigada por falar conosco, obrigada por nos ensinar mais uma vez, o Senhor que é o nosso mestre, mestre dos mestres. Pedimos, ó Pai, que todos que estão aqui na igreja sejam levados em segurança, Senhor, para os seus lares, que o Senhor livre dos acidentes de trânsito, do homem maligno, das armadilhas do diabo. Nos dá, Senhor, a todos nós uma noite de descanso abençoada, renova nossas energias, que a nossa semana seja uma semana de bênçãos, de promessas do Senhor sendo derramadas sobre a nossa vida. Muito obrigada pelo mês de setembro, que foi um mês abençoado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco, nos dando livramento, nos abençoando, nos protegendo, Senhor. E pedimos pelo mês de outubro, que terá o seu início quinta-feira, que seja um mês muito abençoado, que a cura esteja presente nesse mês, a salvação, a libertação, a prosperidade, as bênçãos do Senhor também no mês de outubro. Fica conosco, Senhor, nos guarde e nos proteja. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a consolação de Deus Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui na igreja, a vocês que estão em casa e a todos os seus familiares, em nome do Senhor Jesus.